E aí, beleza? Sou Ricardo Perrone, jornalista, atuo na área esportiva desde 1990. Esse é o meu canal no YouTube. Hoje o papo vai ser sobre Wagner Mancini, técnico do Corinthians. A gente vai falar sobre 4 atitudes do Mancini que fizeram e fazem ainda ele ser bastante elogiado pela diretoria do Corinthians. São acertos do treinador corintiano. O primeiro acerto foi a indicação do Fábio Santos, da contratação do Fábio Santos. Eu ouvi uma pessoa da comissão técnica e também um diretor do clube, e os dois falaram, olha, foi ideia do Mancini. O diretor me disse até o seguinte, foi uma grande sacada do Mancini na contratação do Fábio Santos. Ela foi baseada no aspecto técnico, ele achava, acreditava que seria uma evolução técnica para o time poder contar com o Fábio Santos, e também no aspecto de liderança. O Mancini chegou para a diretoria e falou assim, olha, naquela altura o Corinthians lutava para não cair no Brasileiro, para não ficar na zona do rebaixamento. Ele chegou para a diretoria e disse que precisava de mais um líder no elenco, que o momento era muito difícil e um novo líder, uma nova liderança seria muito importante. A diretoria comprou a ideia, ele também afirmou que o Fábio Santos ia ajudar no desenvolvimento do Piton, e hoje a gente vê até nos vídeos que o Corinthians publica, ele está sempre perto, né? O Fábio Santos está sempre perto, demonstra uma relação muito boa com o Piton. Então realmente parece que essa química entre os dois funcionou. Outro argumento era de que o Fábio Santos estava bem fisicamente, que não ia demorar para entrar em forma, e tudo isso acabou se concretizando. Então a vinda do lateral esquerdo, o Fábio Santos, acabou sendo considerada um golaço do Mancini por parte da diretoria. A segunda atitude do Mancini, bastante elogiada pela diretoria do Corinthians, é a indicação do Flávio de Oliveira, preparador físico. O Corinthians tinha perdido o Anselmo Sbraja, que foi para o Cruzeiro com o Filipão, e aí o Mancini pegou e apresentou esse nome, o Flávio de Oliveira. E é um nome assim que agradou demais a diretoria. O que a diretoria diz é o seguinte, que ele é um cara que, além de melhorar o preparo físico do time, ele também ajuda muito na parte emocional. Você deve ter visto um vídeo que o Corinthians publicou logo depois da vitória em cima do São Paulo pelo Brasileiro, que o Flávio de Oliveira aparece ali no vestiário motivando os caras, né? E dizem lá no clube que é assim o tempo inteiro, que ele motiva os caras fora de campo e que ele também conseguiu melhorar muito o desempenho físico do time. Ele diz que ele tem alguns truquezinhos ali, por exemplo, que ele faz umas trocas ali, pede para os caras alcançarem algumas metas. Se os caras alcançarem essas metas durante os treinamentos, ele dá algum bônus para os caras, assim, em termos de folga, um descanso a mais, enfim. E dizem que isso daí funcionou muito bem, né? E o pessoal sempre lembra que quem indicou esse nome foi o Mancini, então tá na conta dele, é mais um acerto que entra na conta do técnico do Corinthians. O terceiro ponto, que é muito também comentado pela diretoria, é a questão do diálogo entre o Mancini e os jogadores. Ele tem uma forma considerada muito direta, muito simples de falar com os jogadores, e uma coisa que chama muita atenção é que eu vi também de um membro da comissão técnica e de um diretor o seguinte, ele não altera o tom de voz. Quando ele precisa cobrar os caras, ele vai lá e cobra, mas não dá escândalo, não, sabe? Não é de dar tapa na parede, chutar copinho de água, fazer essas coisas. Ele vai lá e fala na moral, com calma com os caras. E aí, o que essas duas fontes me disseram? Ele não altera o tom de voz e ele lembra o jeito de falar do Tite. O Tite, quando trabalhou aqui, falava assim com os jogadores. Cobrava na moral, sem aumentar o tom de voz, e funcionava muito bem. E aí a avaliação que a diretoria tem é que também por conta desse jeito, os caras compraram o discurso do Mancini, compraram, abraçaram o treinador. Isso acaba tendo um efeito muito bom. O quarto ponto que faz o Mancini ser bastante elogiado no Corinthians é o estilo de treinamento, a metodologia dele. Todo mundo lá fala que é um método muito simples, que os jogadores conseguem entender o que ele quer. E o que é mais curioso é que os caras falam o seguinte, olha, o Mancini, ele não é um técnico desatualizado, pelo contrário, ele é um técnico
antenado com o que tem de mais moderno em sistema de jogo, é um cara que conhece muito bem os adversários, que estuda muito bem os adversários. Agora, qual o lance que faz a diferença na opinião de algumas pessoas no Parque São Jorge? É que apesar dele estar antenado com essas coisas mais modernas, ele consegue, além de falar de forma simples com os jogadores, ele usa algumas estratégias, alguns truquezinhos ali dos treinadores da antiga, né? E assim, consegue motivar os caras da maneira que essa galera velha guarda costumava fazer. Ele consegue misturar as duas coisas. Então ele é visto como um cara que mescla métodos modernos com os métodos tradicionais, né? E o resultado acaba sendo considerado muito satisfatório no Corinthians. É isso aí. Essas são 4 atitudes do Mancini muito elogiadas no Corinthians, claro, além do desempenho do time. Espero que você tenha gostado do vídeo, que foi feito com muito carinho para 2 integrantes da Fiel Mirim, a Maria Clara e a Alice. Um grande beijo para vocês duas. Faça como elas, se inscreva também no canal, dê a sua curtida e fica ligado para não perder nenhuma informação, nenhum vídeo. Vai ter informação de bastidores dos clubes, informação sobre janela de transferência, opinião também, então fica ligado aí. Beleza? Combinado? Fechou? Tamo junto. Um abraço.